Salve, salve, meus queridos Rose Brothers! Olha nós aqui de novo. Estamos de volta com mais um programa da Rosebud Club. Hoje a gente vai contar um pouco sobre a história do cinema iraniano. Nossa, eu amo o cinema iraniano. Como tudo começou, todo o seu desenvolvimento para chegar ao grande cinema que ele é hoje, né? Então, preparado? Vem com a gente. O primeiro contato do povo persa com o cinema começou bem no início da história do cinema, em junho de 1900. Em Contrexeville, França, durante sua primeira viagem à Europa, Muzaffar ad-Din Shah Qajar, o Shah da Pérsia, entre 1896 e 1907, viu cenas filmadas com a câmera de cinema francesa, que havia sido inventada apenas 5 anos antes. O Shah ordenou que seu fotógrafo real, Mirza Ebrahim Khan Akazbashi, comprasse uma câmera Gaumont. As filmagens que fez em um festival de flores em Ostende, na Bélgica, foram provavelmente as primeiras filmagens feitas por uma pessoa persa. De volta ao Teherã, Akazbashi recebeu a ordem de filmar os leões no Zoológico Real de Farabad e as cerimônias do Muharram, o primeiro mês do calendário islâmico. Ele também se tornou a primeira pessoa a exibir filmes na corte, em casas particulares, em casamentos, nascimentos e circuncisões. Porém, todos esses filmes antigos estão perdidos. A primeira pessoa a abrir um cinema público foi Mirza Ebrahim Khan Sarfbash, um homem que viajava com frequência para o exterior a negócios. Sarfbash abriu sua casa cinematográfica em novembro de 1904 no Teherã e por cerca de um mês exibiu comédias curtas e noticiários de 10 minutos, originais ou reconstruídos, a maioria obtida de Odessa e Rostov. Exibições de filmes regularmente programadas foram introduzidas no Teherã por Ardeshir Khan, que trabalhou no Pathé, em Paris, na virada do século, e trouxe de volta à Pérsia o cinematógrafo, o fonógrafo e a bicicleta. Em 1913, abriu uma sala de projeção acima de uma livraria francesa e balcão de pastelaria, e em dias agitados as apresentações eram acompanhadas por um piano e um violino. No início da década de 20, o número das casas de exibição começou a aumentar, tanto em Teherã quanto nas províncias. Por volta de 1925, Ali Vakili abriu um cinema com 500 assentos e, em 1928, um imigrante russo chamado Arnold Jacobson abriu um cinema no final da mesma rua e foi o cinema mais luxuoso de Teherã, com filmes acompanhados de piano e, posteriormente, acompanhados de uma pequena orquestra. As exibições no Teherã foram inicialmente reservadas apenas para os homens, mas eventualmente exibições especiais foram organizadas para as mulheres. Em 1928, 3 tentativas de estabelecer cinemas separados para as mulheres tiveram fracasso comercial, e no mesmo ano foram permitidas audiências mistas. Havia entradas separadas para os homens e as mulheres, que se sentavam em lados opostos de um corredor central. Os filmes, na época, silenciosos, eram geralmente acompanhados de comentários por um homem ou uma mulher, dependendo da audiência, e essa pessoa subia e descia o corredor, resumindo a história em voz alta. Baba Motazedi introduziu intertítulos em língua persa, inseridos no filme em intervalos, para explicar o que estava acontecendo. Os intertítulos continuaram sendo o principal meio de encapsular o enredo até a década de 60, quando a dublagem de filmes estrangeiros foi adotada na Pérsia. Ovanes Ohanian, um armênio que aprendeu sobre a indústria cinematográfica na Rússia, foi para a Pérsia em 1930, onde fundou a primeira escola de cinema do Irã. Com seus estudantes e filmagens de Baba Motazedi, Ohanian dirigiu o primeiro longa-metragem iraniano da história, Abi Enhabi, de 1930, e foi um sucesso no país. Em 1933, Ohanian dirigiu seu segundo filme, Haj Agha, porém foi ofuscado por um Lore Girl, o primeiro filme em língua persa com som, feito por Abdolhossein Sepanta e lançado no mesmo ano. Com o sucesso de Lore Girl de 1933, os distribuidores que exibiam filmes estrangeiros no país passaram a temer competição com produções nacionais e dificultaram a produção de novos filmes. Apesar de alguns lançamentos nacionais, também sem a ajuda do governo, nenhum outro filme foi produzido no país até cerca de 1945. Com o retorno de produções nacionais na segunda metade da década de 40, o cinema persa começou a ascender, apenas a partir da metade da década de
de 50, quando havia 22 produtoras em funcionamento e já havia 58 filmes persas produzidos. A tendência na época dos filmes persas era replicar filmes egípcios, turcos e indianos, com melodramas e uso de cantoria e danças em cena. E lá no início dos anos 60 já havia cerca de 25 filmes sendo feitos anualmente e cerca de 65 filmes anualmente no fim da década. Alguns desses filmes já eram exibidos em festivais internacionais como o Festival de Cannes e no início da década de 70 havia cerca de 450 cinemas no país. Desses, mais de 100 ficam no Teherã e quase 500 filmes já eram exibidos comercialmente por ano, entre filmes estrangeiros e nacionais. Em 1964 foi criado o Departamento de Cinema dentro do Ministério da Cultura para administrar a indústria cinematográfica no país e o uso de censura do conteúdo que poderia ser exibido. Indo para 1972 foi fundado o Festival de Teherã, que durou 6 anos. Após a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, outro festival foi fundado, o Festival de Cinema Fajr, que acontece desde 1982 até atualmente. Durante a Revolução, mais de 250 cinemas foram queimados ou fechados. Após a Revolução, havia menos de 200 cinemas pelo país. E houve mudanças nas exibições, produções e importações de filmes. A censura aumentou para se adequar à moralidade islâmica. E entre 2.000 filmes inspecionados, cerca de 1.800 filmes eram banidos. Por conta de novas regras nacionais pós-revolução, muitos cineastas e atores foram banidos e tiveram que se exilar. E por muitos anos, isso causou uma consequência na quantidade e qualidade das produções no país. De lá para cá, em passos pequenos, o cinema iraniano foi capaz de se recuperar e começou a ganhar destaque internacional, com trabalhos artísticos de cineastas que vinham surgindo, como Abbas Kiarostami, considerado um dos melhores diretores da história do cinema. Kiarostami colocou de vez o cinema iraniano no mapa mundial quando venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes com o longa Gosto de Cereja, de 1997. Desde então, filmes iranianos tiveram uma presença forte em festivais de prestígio como Cannes, Veneza e Berlim. Em 2006, 6 filmes iranianos foram exibidos no Festival de Berlim, o que foi considerado um grande marco na história do cinema iraniano. Atualmente, o maior destaque do cinema iraniano é Asghar Farhadi, que já venceu 2 Oscars de melhor filme estrangeiro. Hoje, o cinema do Irã é considerado possivelmente um dos mais únicos e influentes cinemas do mundo. Muita história boa, não é mesmo? Muito filme bom nesse cinema iraniano. Eu amo. Então a gente fica por aqui com mais um programa da Rosebud Club. Vocês fiquem ligados em nosso canal, porque tem muito, mas muito conteúdo vindo por aí, tá bom? Eu vou, daqui a pouco eu tô de volta. Um grande abraço.